Meus irmãos e minhas irmãs, a experiência de Deus na nossa vida, ela modifica tudo. Ela modifica o nosso modo de pensar, ela modifica o nosso modo de agir, e ela modifica aquilo que é mais importante, o nosso modo de se relacionar com Deus, com os irmãos e conosco mesmo. Hoje Jesus utiliza uma palavra para nos colocar em nosso lugar. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar isso. Todo pecado na vida do homem acontece porque o homem quer se colocar no lugar de Deus. Já deve ter ouvido isso, né? O primeiro pecado, aquele pecado dos nossos pais, ele está nessa raiz. Adão e Eva comeram do fruto proibido porque queriam ser igual a Deus. E a serpente disse isso. Ela diz: vocês não vão morrer nada. Deus sabe que na hora que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão igual a Ele. Todas as vezes que nós, seres humanos, queremos ser o Deus da nossa vida, o que acontece? Nós fazemos a nossa vontade e deixamos de fazer a vontade de Deus. Então percebam aquilo que hoje Jesus nos diz. Em verdade, eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Olha o que Deus está dizendo para nós. Se vocês souberem quem é você diante do espelho da vida, você nunca vai errar. O que significa isso? Quando nós nos colocamos na posição daquilo que nós somos o quê? Seres humanos, passíveis de erro, passíveis de acerto, que queremos o bem, mas muitas vezes fazemos o mal. Quando nós vamos aplicando essas coisas na nossa vida, nós vamos sendo mais felizes, porque nós vamos encontrando aquilo que Deus quer nos comunicar. Por exemplo, eu pequei. Pequei por quê? Escolhi mal, errei. E por que eu dou o luxo de errar? Porque eu não sou Deus. Em relação ao meu irmão, quando ele erra comigo também, eu sei, ele é feito do mesmo pó que eu sou. Se ele errou comigo, se ele fez alguma coisa que eu não gostei, eu tenho que aplicar nele aquilo que eu aplico em mim. Eu sou humano, eu sou fraco. E aí eu começo a compreender que na sociedade humana, a espiritualidade nos ajuda a viver uns com os outros sem problema. Conseguem perceber isso? Parece que Deus, Ele não quer trazer ao nosso coração uma imagem errada do ser humano. Vocês imaginam? Muitos dos nossos amigos cristãos hoje têm essa mensagem: olha, você nasceu para vencer, você nasceu para ser feliz, você nasceu para ter tudo que você deseja. Não é isso que Deus nos diz. Jesus disse: você nasceu para viver. E a vida, ela tem consequências boas, quando nós nos alegramos, quando nós nos tornamos mais humanos, quando nós amamos uns aos outros, mas também tem consequências ruins, quando nós escolhemos coisas que não são para nós, quando nós seguimos os desejos do nosso coração e não seguimos a Deus. Conseguem ver isso? E aí Jesus, através dessa palavra, Ele diz para nós: se vocês conhecerem isso e colocar em prática, vocês serão felizes. Então, existe
2 passos na nossa vida para ser feliz. Primeiro, conhecer a palavra, conhecer os mandamentos, trazer os mandamentos gravados em nosso coração. Isso é o primeiro passo. Mas colocar tudo isso em prática, o segundo passo. Hoje em dia nós sabemos demais sobre Deus, mas colocamos muito pouco em prática aquilo que nós sabemos. Por isso que a gente nunca está saciado. Por isso que a felicidade para nós, ela sempre vai ser um desejo futuro e não vai ser uma vontade de presente. Se eu perguntar aqui para vocês hoje, quem está em casa, quem é feliz? Rapidinho a gente levanta a mão. Mas se eu começar a fazer uma reflexão sobre a felicidade, aí a gente vai abaixando a mão, até a gente pensar assim, na verdade eu não sou feliz. Só que isso é mentira. Às vezes nós colocamos o mal na nossa vida com um poder tão grande, com um poder tão excepcional, que nós esquecemos que Deus é maior na nossa vida. Veja o que Jesus está dizendo. Ele está na Santa Ceia com os seus discípulos, depois de lavar os pés. Ele olha para aquele monte de gente que ele escolheu e diz: eu conheço vocês, eu escolhi vocês a dedo, mas para que a Escritura se cumpra, algum de vocês que está aqui comendo o meu pão vai levantar contra mim o calcanhar. Quem é esse? Judas. Judas se colocou acima de Deus, achou que poderia controlar a vida de Jesus, entregando Jesus. Mas nós sabemos pela palavra que Jesus, ele mesmo diz de si mesmo: ninguém tira minha vida, eu a dou livremente. Olha como é que Jesus destrói o plano do mal. O mal estava batendo palma, não é? Nós conseguimos destruir o Filho de Deus. Aí Jesus diz assim: não, vocês não me destruíram, eu me entreguei na cruz. Percebem? Como é de uma fortaleza enorme. E se a gente começa a viver isso na nossa vida, nós conseguimos destruir o mal. Outro exemplo para vocês entenderem. Alguém chega extremamente estressado e raivoso e odioso diante de você. Você pode reagir de 2 maneiras. Da maneira dele, também ficando nervoso, enraivado, e aí a gente se engalfinha um com o outro, tapa na cara, puxão de cabelo, chute, é uma maneira. Mas tem a segunda maneira. Na hora que alguém chegar perto de você e irritado, começar a dizer palavras que não são para você, você olha para aquela pessoa e dá um sorriso. Destrói qualquer coração, destrói qualquer mal. É isso que Jesus nos ensina, mas nós não queremos colocar essas coisas em prática porque a gente acha que isso vai nos fazer menor. Mas não foi Jesus que disse: se alguém te der um tapa na face direita, dê o outro lado. Se alguém te obrigar a caminhar 1 quilômetro, caminha com ele 2. Se alguém te arrancar a veste, dê para ele também o seu manto. Não resistais ao homem mau. Jesus não resistiu à maldade, por isso ele foi feliz. E muitas vezes nós não somos felizes porque nós resistimos à maldade. Nós achamos que somos do bem, mas na hora que alguém vem com alguma situação para nós, um exemplo, alguém vem brigando contigo porque você fez alguma coisa de errado. Você percebe, peraí, o que essa pessoa está dizendo não é para mim, ela está nervosa com outra coisa. Exemplos tem vários que a gente pode dar. Alguém chega brigando, começa a conversar com aquela pessoa e dê um sorriso. É interessante quando a gente vai lendo as coisas e vai escutando, né? Para terminar, Ariano Suassuna, vocês conhecem muito bem, um homem muito iluminado por Deus, escreveu aquele livro muito famoso
que todos nós conhecemos, o Alto da Compadecida, porque vimos o filme, passa sempre na TV. Ele disse que existiam 3 coronéis na época da ditadura. Um coronel alemão que respeitava Hitler, um coronel italiano que respeitava Mussolini e um coronel brasileiro que respeitava Getúlio Vargas. O coronel alemão, para poder provar que todo mundo na Alemanha tinha tudo para o seu Hitler, mandou que um alemão chegasse perto dele e perguntou: você ama Hitler? Ele disse: amo. Então pula do avião de cabeça para baixo sem paraquedas. O homem foi lá, pulou. O que aconteceu com o homem? Morreu. Depois veio o italiano: vem aqui, soldado. Aí o soldado chegou perto, o italiano, o comandante, pergunta: você ama Mussolini? Sim, com toda a minha vida. Você ama a Itália com todo o meu coração. Então pula do avião sem paraquedas. O homem foi lá, puf, pulou, morreu. Aí veio o brasileiro, o coronel brasileiro, né? Chamou: brasileiro, vem aqui. Aí o brasileiro chegou e falou assim: tudo bem, comandante? Aí ele falou: você ama o Brasil? Sim. Você respeita Getúlio Vargas? Sim. Pula sem paraquedas do avião. Aí o brasileiro falou assim: o senhor é 9 horas da manhã e já está bêbado? Olha, o riso mata qualquer maldade e é capaz de vencer qualquer ditadura do mal. Então, se você souber se comportar diante das pessoas, você pode destruir o mal. Ninguém precisa passar o mal para frente. Deixe que o mal pare em você. Deixe que a maldade pare em você. Porque se você fizer isso, ela não vai entrar no seu coração e não vai tomar conta da sua vida. Ela vai ser extinta. Porque o mundo é tanta confusão. Porque as pessoas não sabem parar o mal igual Jesus. Ele poderia ter pegado Judas, dado uma coça em Judas, ter malhado Judas, ter até mandado matar Judas, porque Judas ia entregá-lo. O que ele fez? Nada. Judas, você vai me entregar? Mas não é você que vai me matar, eu mesmo vou dar a minha vida. Descobrindo isso, nós conseguimos ser homens e mulheres melhores e vamos nos assemelhando a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Vamos